Boa noite, Carpini, Vinícius Pino da Metrópole. É um time muito diferente, aguerrido, isso aí é inegável. Mas o detalhe é o seguinte: quando o Rodrigo Klein entrou no Bavi lá, eu pensei que chamaria a atenção dele seria o topete dele. Mas teria ali, foi a cabeçada que chamou a atenção. Hoje, o Vitória empatou o jogo, tá? E ele, mais uma vez, teve uma atitude ali que ninguém entendeu. A expulsão, não entendi. Eu fiquei perguntando, observando. Falasse da expulsão do seu Rodrigo Klein. Bom, boa noite. Acho que foi bem isso, né? Pelo menos não, foram vários pontos a serem ressaltados. E o que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, é ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do Vitória. O jogo de hoje me fez lembrar o mesmo Flamengo do ano passado, quando a gente empata o jogo e o Carlinhos faz o gol aos 47, aquele entusiasmo de virar a partida e a gente entender de novo que é uma Série A e aprender a jogar essa competição e saber que caminhou para os 40, 41 do segundo tempo, conseguimos um empate contra uma equipe desse nível, a gente precisa valorizar, ser um pouco mais maduro. Em relação à expulsão, eu estou com o mesmo sentimento de vocês, de sem entender. E se você depois buscar nas imagens, o que eu faço? Eu saio correndo com o meu banco, com os meus atletas, que todo mundo pulou a placa e foi comemorar um momento de alegria, de extravasar. E tinha uma bola parada, eu chutei a bola, até pegou no Oswaldo. Pedi até desculpa ele na hora, mas imaginei que jamais pudesse ser passivo de cartão vermelho, talvez uma advertência, um cartão amarelo. Se eu tivesse ainda chutado a bola para dentro do campo, ou chutado a bola em direção ao meu adversário, alguma coisa do tipo, mas aí é difícil entender, né, esses critérios. Eu já vi tantos treinadores extravasando dessa maneira, atletas. Eu não sei se vai ter o mesmo critério para todos. É isso que me deixa incomodado, chateado e não volta atrás, né? Então, eu acho que precisaria fazer um protocolo, uma cartilha de que maneira a gente pode comemorar. A área técnica não pode sair, extravasar não pode, chutar a bola. Depois, isso aí tá ficando chato, né? Não foi nada desrespeitoso de maneira alguma, só comemorando um momento de alegria com a minha equipe. Carpini, boa noite. Você falou novamente sobre aprender a jogar uma Série A. Aí eu te pergunto, você acha que o Vitória, esse ano, né, especificamente, já sabe jogar uma Série A e utilizar o torcedor depois de um jogo onde o time não consegue fazer o resultado, empata, mas em seguida toma um gol e o torcedor saindo na bronca e até questionando o seu comando frente à equipe? Obrigado. Olha, quando tem ausência dos resultados, né, das vitórias, sempre se questiona tudo. Os atletas, o comando, o trabalho. Eu não me sinto questionado, porque dentro do nosso plano de jogo, eu acho que foi muito bem executado. Nós enfrentamos, talvez, não vou dizer a melhor, mas sem dúvida, entre as 3 melhores equipes da atualidade, que sem dúvida vai brigar pelo título. Eu vejo poucas equipes na Série A em condições de jogarem de igual para igual com o Flamengo. Você vê o tamanho das trocas, das mexidas e dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Só dessa maneira nós teríamos chances de pontuar contra o Flamengo. E eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. E antes mesmo de tomar o gol, nós tivemos a chance até de virar, com uma finalização dentro da área. E depois o Bruno Henrique teve e fez. Então, isso eu não controlo. Agora, a insatisfação do torcedor a gente respeita, mas vale lembrar que o ano passado foi mais ou menos o mesmo contexto. Um início ruim, espero que não seja dessa maneira com tantas rodadas, né? Já foram 2 jogos onde eu coloco principalmente o primeiro jogo como um tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote, não vencer, não pontuar contra o Flamengo, apesar de ter jogado para pelo menos empatar, eu acho que era bem justo. Mas a gente tem agora uma sequência muito grande, é só a segunda rodada, muita coisa positiva para acontecer. Nós evoluímos muito durante a competição ano passado, a gente vai seguir evoluindo e eu entendo a chateação do torcedor e pode ter certeza que é a mesma nossa. A gente vem cometendo alguns erros grandes, né, nos 2 gols e no jogo passado, no jogo retrasado, e isso tem nos custado o resultado melhor. E é isso que é aprender de novo, reaprender a jogar a Série A que eu falo. O erro grande tem que ser 0.
Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. O Vitória teve dificuldades com a pressão alta do adversário, mas cresceu após as mudanças do segundo tempo. Empatou e passou a atacar mais. Porém, ao se expor, sofreu o segundo gol e um contra-ataque. Como você avalia o equilíbrio entre a ofensividade e a solidez defensiva? Olha, eu discordo no segundo ponto de vista seu, não foi um contra-ataque. A nossa linha estava montada. Quando é contra-ataque, você corre para trás em inferioridade numérica. Isso é contra-ataque, isso é transição defensiva. A nossa linha estava montada, nós tomamos a decisão errada, onde não precisava se quebrar a linha e acabamos sofrendo o segundo gol. Então, não vejo isso. Eu vi um time muito equilibrado em todos os aspectos, ofensivo e defensivo. A gente sofreu muito pouco contra Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Você acha que a gente sofreu muito jogando com esses caras? Acho que a gente sofreu pouco e eu me lembro de pouquíssimas transições. Foi um time muito ajustado, muito compacto, dentro da proposta, muito organizado. Erros individuais, que foi o nosso primeiro gol que nós sofremos. A chance de vencer, depois que nós fizemos o empate. E os dois gols, mesmo tendo falhas individuais, nós estávamos montados defensivamente. Você pode reparar que a nossa linha defensiva estava bem montada. Então não teve desajuste defensivo e nem desorganização. Carpini, boa noite. 2 jogos, né, sem vencer. 5 jogos aí que o Vitória não consegue vencer, vem de empates, derrotas. E os mesmos erros nos últimos jogos, né? Falta de capricho no último terço, um pouco de ansiedade em concluir a jogada. O que é que você pode fazer aí para trabalhar esse elenco, principalmente nesses pontos que tem sido o ponto-chave aí do Vitória não conseguir concluir em gols? Olha, seguir trabalhando com tranquilidade, buscando essa maturidade coletiva, esse entendimento do nível da competição, onde precisam se minimizar os erros defensivos, onde se precisa também valorizar as poucas oportunidades que se consegue criar contra esses adversários, e vai ser assim em todos os jogos. Eu acho que essa palavra, equilíbrio, calma, é saber ter convicção naquilo que está sendo feito, e a gente tem muita internamente aqui. Momento algum, a gente tem dúvida nos nossos objetivos e no que vai ser a nossa temporada. A nossa temporada, ela ainda é muito positiva, mas esse histórico recente de 5 jogos muito ruins, né, não estava no nosso contexto. Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ficar bem claras de novo para o torcedor, para nós, para vocês todos. A gente cria-se às vezes uma expectativa muito grande, né? O segundo ano da Série A não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer, nós vamos ter dificuldade. A briga do Vitória é pela permanência. À medida do possível, nós vamos trabalhar por outros objetivos. Nós não vamos ser campeões brasileiros, vai ser muito difícil que a gente conquiste uma Libertadores, isso está fora dos nossos planos. Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, porque o Vitória é gigante, o Vitória merece isso. Mas nós temos que ser realistas, eu não posso vender sonho para o torcedor. E talvez o torcedor, essa insatisfação que é aceitável, é justamente isso. O primeiro semestre, nós ainda estamos no primeiro semestre, mas aquela primeira metade do ano acabou. Né? O Campeonato Baiano acabou, alguns jogos de Copa do Nordeste, agora é Flamengo, Atlético Mineiro, é Grêmio, né? Palmeiras, é Sul-Americana. Então, são jogos de níveis muito altos e que a gente vai tentar brigar nesse nível de competitividade em todas as competições para a gente poder ser eficiente, efetivo e alcançar os nossos objetivos. Que o primeiro de todos, seja bem claro, é a nossa permanência. Carpini, boa noite. Lenco Ariade, da Rádio Setiaia. Você disse que o Vitória não tem goleiro titular, que tem 3 peças que você vai utilizar sempre que der. O Gabriel começou o Campeonato Brasileiro como titular, hoje não foi nem relacionado. Eu queria que você explicasse essa situação e também se teve alguma evolução na situação do Mateuzinho. Você falou que ele não tem treinado, tem ido no sacrifício, hoje atuou mais 90 minutos. Eu queria que você explicasse também se teve alguma evolução na questão física com o Mateuzinho. O Gabriel machucou, tem 2 dias que ele não treina, passou por exames, estamos aguardando o laudo, mas ele está com muita dor, provavelmente deve ter alguma lesão, deve ficar fora por um período, caso se confirme a lesão. Então ele não treinou, hoje é domingo, né? Ele não treinou no sábado e na sexta. Sexta ele começou o treino e não conseguiu terminar. Então são os acidentes aí de percurso, e isso é um outro ponto que nos preocupa bastante. Assim como o Mateuzinho, que ainda vem evoluindo, mas ainda um pouco no sacrifício, ainda não é o melhor do Mateus, mesmo porque ele ainda não está 100%, mas é o que é possível fazer nesse momento, que ele se dispôs a ajudar coletivamente. Isso para mim é muito enaltecedor, né? É grandioso da parte dele, mesmo não tendo as melhores condições, sempre disposto a ajudar o Vitória.
E como eu disse que é uma coisa que nos preocupa, nós temos agora uma semana pesada de viagens longas, de jogo de Sul-Americana, vindo de um jogo como esse, onde às 48 horas aí os atletas ainda estão se recuperando, depois a gente tem o Atlético Mineiro fora, e aí nós vamos precisar da rotatividade do elenco como a gente tem feito. E a cada vez que você roda, a cada vez que você muda 3, 4, 5 peças, é claro que você perde muitas coisas, você não consegue ter uma continuidade e repetir uma formação 3, 4, 5 jogos, e você pode ver que isso é um problema de todos os times que têm um calendário como o do Vitória, com tantas competições, né? E eu falava isso, se você se recordar, aí há uns 2 meses atrás, que a minha maior preocupação era essa questão física, né? Até eu parei de falar sobre isso por pré-temporada, porque é igual para todo mundo, e enfim, a gente não se tornar repetitivo, mas a questão física me preocupa, e eu falo que uma hora a conta vai chegar, o risco de lesões, e sustentar esse nível de jogo, esse nível de competitividade com tantos jogos sem ter feito uma pré-temporada adequada, realmente vai ser bem complicado, e a gente precisa chegar bem no nosso limite até essa parada do meio do ano, que é onde muita coisa vai ser ajustada. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, do Resenha do Leão. Sobre o jogo de hoje, acredito que teve realmente muita entrega dos jogadores, né, dos atletas, eles se doaram bastante. Mas eu queria